Ora, boa noite para todos, obrigada. Boa noite para todos fisicamente presentes, espiritualmente também presentes. Obrigada pela vossa recepção, obrigada aqui à direção da casa, que sempre me recebem com muito carinho, vocês também. É sempre uma oportunidade de trabalho e é assim que eu a entendo. Então o tema que nós trazemos hoje para reflexão é sempre um estudo partilhado, este que nós fazemos, não é? Riqueza ou pobreza, que quer escolher. Não sei se alguém quer escolher, pode escolher para si próprio agora e depois no fim talvez possa fazer uma reflexão um bocadinho diferente para quem não conhece algumas das situações que são apresentadas pela doutrina em termos de responsabilidade da escolha, porque a escolha tem uma responsabilidade associada, não é? Mas quando nós vimos o mundo atual, se calhar gostaríamos de escolher a primeira opção, riqueza. Mas vamos passar alguns dados. E eu só tirei 3 notícias, assim, relativamente recentes. E, por exemplo, quando aqui diz que os 26 mais ricos têm tanto dinheiro quanto a metade mais pobre da população mundial. Olha, a população mundial, em abril deste ano, era 7,7 bilhões de pessoas. Se metade será 3,85 bilhões de pessoas, mais ou menos. Se 26 pessoas têm dinheiro dessa gente toda, é assim uma situação abismal, não é? É para refletir como é que se faz essa distribuição, de quem é a responsabilidade também. E, de acordo com o Oxfam, que é uma congregação de organizações que estudam estas temáticas, ao longo de 2018, a riqueza dos mais ricos aumentou 12%, mas a dos mais pobres caiu 11%. Então, o fosso abismal é acentuado e continua a ser cada vez mais acentuado. É preocupante. Por outra notícia, eu tenho aqui embaixo os links, não tirei, a outra diz que o agravamento das desigualdades acontece, é um problema político e social do século XXI. Não me parece que a questão tenha preocupado por aí além os super ricos reunidos em Davos, na Suíça. Portanto, as pessoas reúnem-se, as organizações existem, fala-se muito e faz-se muito pouco, não é? Pronto. E em Portugal, por exemplo, é um país de acentuadas desigualdades. Nós vivemos isso e percebemos isso, não é? Superiores à média europeia. Embora tenha havido algum recuo dessas desigualdades nos últimos 4 anos, há nomeadamente diferenças entre o que ganham os chefes, por exemplo, das empresas cotadas na Bolsa, que tiveram um acréscimo de 14% em 2017, ao contrário dos trabalhadores que melhoraram nesse ano menos de 5%. Então também aqui esta discrepância destas situações todas. Perguntar-se-á, então, como é que podemos mudar? Então toda a gente está fatalmente destinada a passar mal, a ser rico ou a ser pobre, e depois há aqueles outros que estão numa fase de remediados, não é? Pronto, vão vivendo e contentam-se com isso. Então, se estamos todos fatalmente, não podemos fazer nada? Não, podemos fazer sempre, enquanto sociedade, podemos fazer, cada um de nós, porque podemos atuar nas escolhas que fazemos e naquilo que é a nossa forma de atuar também na sociedade. Porque não é porque haja mais educação ou mais conhecimento que as coisas vão mudar, é porque pode haver mais exemplos, aí sim, começando nas nossas próprias casas, não é? Fazendo alertas. E, por outro lado, também o conhecimento. Nós temos uma riqueza muito, muito grande, que é o conhecimento da doutrina espírita. Porque, na realidade, a doutrina diz-nos e ensina-nos que nós somos seres em contínuo, num viver contínuo. Estamos do outro lado, vimos para o lado de cá, estamos ricos ou estamos pobres, são situações de dualidade, vão acontecendo.
Nós vamos ver depois naquilo que nós escolhemos para trazer hoje. Mas é uma situação temporária. É uma vivência, é uma prova, eventualmente, são sempre provas, aquelas que nós vamos passando, mas passamos de um lado para o outro. Como é que resistimos a essas provas? Quais são as mais tentadoras, etc. Isso é aquilo que cada um irá analisar neste estudo conjunto. Mas nós, quando estamos do outro lado da vida, a preparar uma nova vida, temos a hipótese, dependendo do nosso conhecimento, temos a hipótese de fazer algumas escolhas ou participar na escolha. Isso creio que toda a gente sabe, porque é um dos princípios da doutrina, não é? As várias reencarnações. Por outro lado, também temos um passado que nos acompanha. É o nosso património, é aquilo que fizemos, de bom e de mau. Temos esse património e isso vai condicionar a nossa escolha, de certa forma. Também sabemos que vimos reencarnar num planeta de provas e expiações e, portanto, o ambiente é aquele que nós vamos ter que enfrentar. Lá está, como disse Lucas, não nascemos no Afeganistão ou no Paquistão, estamos aqui em Portugal, por exemplo, nós já somos privilegiados por isso, mas há outros seres que reencarnam noutros pontos bem, com vivências bem dolorosas. Mas sabemos qual é o ambiente que vamos ter. Temos uma linha programática, digamos assim, para essa vivência, mas podemos sempre ter possibilidades e podemos sempre fazer escolhas, porque a nossa vida é de escolhas. Então, eu posso ter muitos recursos e vir e desfazê-los num instantinho. Assim como aquele que não tem recursos, pela sua tenacidade, pela sua entrega, pelo seu trabalho, ele pode conseguir esses recursos de uma forma bem mais rápida e até que não estava propriamente programada, digamos assim. E ele consegue superar, assim, pela sua forma de estar. Portanto, é tudo muito temporário, não é? É importante é que a sociedade, enquanto sociedade, dê uma certa igualdade, ou proporcione às pessoas uma certa igualdade de oportunidades, o que não existe, infelizmente. E aí, responsabilidade da sociedade, onde nós estamos inseridos. E aí também a nossa responsabilidade, porque somos partícipes desse conjunto. Então temos que equacionar essas situações. E depois temos também, e não podemos esquecer, que quando encarnamos, nesses tais, e fazemos parte desse tal conjunto dos 7,7 bilhões de seres que estão encarnados, mas existe um mundo que nos acompanha, isso está no livro Roteiro, por exemplo, está também na Evolução em Dois Mundos, um mundo que nos acompanha de desencarnados, mas que acompanham passo a passo as nossas vidas, porque num desses livros nós retiramos uma situação que é a seguinte, na Evolução em Dois Mundos, 2/3 dos desencarnados acompanham a nossa vivência continuamente. Quer dizer que há 1/3 que segue o seu caminho, que faz a sua caminhada evolutiva. Os outros estão presos aqui, a nós, agarrados às nossas vivências, acompanham. E quantos é que são os desencarnados que vivem na cercania da Terra? São 20 bilhões, diz-nos Emmanuel no livro Roteiro. Então quer dizer que se 2/3 estão agarrados aqui às nossas vivências, serão à volta de 14 bilhões. É muita gente, para os 7,7. Então nós estamos sempre a ser pressionados. Por quem? Por aqueles com quem sintonizamos e com quem afinizamos. Então muitas vezes as nossas escolhas na vida estão também condicionadas por essas situações, com quem nós sintonizamos, com quem nós afinizamos. E nós somos seres imperfeitos. E como somos seres imperfeitos, não sintonizamos e não afinizamos exatamente só com aqueles quando resolvemos fazer a prece, elevar o pensamento, ter atitudes melhores, etc. Aí fazemos sintonias corretas. Quando vamos para as outras atitudes menos boas, então sintonizamos e afinizamos com esses que perambulam por aqui à volta e por eles somos influenciados. Também não podemos esquecer esse contexto. Então, quando nós estamos aqui nesta situação, nós olhamos e percebemos o que é que nós temos que fazer
o que é que nós temos que escolher para fazer a nossa caminhada evolutiva? Não esquecendo, e eu vou pôr aqui duas frases. Uma é de Chico Xavier, era daquele programa do Pinga Fogo, e depois foi passado por um livro dos hippies aos tempos atuais, e esta frase que é: a responsabilidade tem o tamanho do conhecimento. Então quer dizer que à medida que eu conheço, eu sou mais responsável. Isto é extremamente importante. A mesma questão é colocada e é-nos apresentada no livro Ação e Reação, que nos é dito da mesma maneira: quanto mais amplitude nos nossos conhecimentos, mais responsabilidade nas nossas ações. Então eu não posso demitir-me do processo se eu o conhecer. E cada vez que eu conheço mais, e é importante o conhecimento para a progressão, eu também sou mais responsável. Por isso é importante a leitura, o estudo, mas não podemos ficar por aí, porque aquilo que é o desafio da doutrina é que nós sejamos um pouquinho melhores quando passarmos para o outro lado e aproveitemos esta vivência. Então teremos que fazer um esforço para em cada dia irmos um pouquinho além. Ora, então nós temos aqui a figura das duas situações, o estar rico ou o estar pobre. E já percebemos, não é? E toda a gente se depara com isso, que há pessoas que estão muito ricas e que de repente deitam tudo a perder e ficam pobres. Curiosamente, na revista Espírita de 1864, eu decorei porque é de 2 em 2, é fácil assim a decorar a data, de junho, há uma exposição muito interessante. Há conta-se que determinado indivíduo, o Sr. Berlinense, o Sr. X, era muito, muito rico, mas o pai, por vários reveses da fortuna, ele perdeu tudo aquilo que tinha e ficou extremamente pobre e passava mal. Então ele pediu ajuda ao filho, mas o filho recusou. Coisas que não se fazem, não é? Porque nós não encontramos nada disso em sítio nenhum. Então o filho recusou e, portanto, o pai recorreu à justiça e provou que não tinha formas de viver e, portanto, a justiça deu-lhe razão. E o filho, sabendo que iam à procura dos dados dele, do que é que ele pagava e do que é que ele tinha, o que é que ele fez? Como não queria dar ao pai, não queria ajudar o pai, ele decidiu criar uma situação fictícia. Então ele despachou toda a fortuna dele e pôs em nome do tio paterno. Ora, e fez essa cessação. O pai refilou, dizendo que ele tinha feito essa cessação exatamente para não lhe pagar aquilo que podia ser uma pensão de ajuda para a vida dele, mas como não havia provas, passou ao lado. E o senhor ficou a passar mal porque o filho passou a fortuna para o tio. Mas, diz o ditado, que o homem põe e Deus dispõe. E o que é que acontece? O tio morre. E não deixou testamento. E quando morre, e portanto, quem é que é? Eu não tenho herdeiros diretos. Quem é que vai receber os bens dele, a fortuna? O irmão. Então a fortuna, curiosamente, volta para as mãos do senhor. E aí o filho fica mal, porque fica sem nada. E não tem como exigir o retorno da situação, porque ele próprio tinha feito, tinha dado para o tio e pronto, e tinha sido uma entrega. Portanto, não teve forma de fazer o retorno. Coisas que acontecem. Isto não é tão usual assim na própria vida. Sabemos que a causa e efeito nos acompanha. E não acontecia nesta vida, havia de acontecer uma situação qualquer depois para o filho. Mas isto é contado na Revista Espírita, se alguém quiser ir ver, de 1864. Então, isto para dizer que as pessoas estão num determinado momento ricas ou estão num determinado momento menos ricas ou pobres. Também trago, mas isto tem aqui um apontamento,
Um artigo muito interessante que eu encontrei, e não é espírita, é um artigo do Público de 2017, de novembro, um artigo de opinião, e o título é Entre Ricos e Pobres. E diz assim, eu tirei só 2 frases da autora porque achei muito interessante. E ela diz, existem pessoas que ainda que tenham o seu saldo bancário bem elevado, não conseguem ser ricas. São mentes pobres que acreditam que o dinheiro pode tudo, que o dinheiro lhes permite tudo. E diz ainda, podes tirar a pessoa da pobreza, mas nunca poderás tirar a pobreza da pessoa. Então, quer dizer que a pobreza e a riqueza são mecanismos de prova que nós podemos ter, mas a essência, aquilo que determina como usar ou a riqueza ou a pobreza, aquilo que determina é o ser, é o caráter da pessoa, não é? E este artigo também mostra isto, e portanto não tem a ver com vidas continuadas, é só a circunscrever-se a uma vida só. Então, vamos continuando. Eu agora tenho 3 questões do Livro dos Espíritos assim seguidas. No Livro dos Espíritos, na questão, na terceira parte, que é das leis morais, no capítulo 9 da Lei de Igualdade, questão 814, o Kardec perguntou aos espíritos: Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria, porquê? E a resposta é simples e percebe-se bem. Para pô-los à prova, cada um de maneira diferente. Aliás, como sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos antes de encarnarem e muitas vezes não conseguem cumpri-las. É evidente, porque é que nós não conseguimos cumprir? O caso que eu vou trazer aqui mostra bem como é difícil nós alicerçarmos em nós a vontade, o querer, o desejar seguir um determinado caminho. Não é fácil, não é só ler e conhecer, não é só, às vezes tem que se praticar muito, tem que se fazer, é como nas crianças, não é? No princípio temos que repetir, tem que ser por repetição. As nossas vidas também são um bocado por repetição. Criar e consolidar isso em nós é difícil, leva tempo, demanda muito tempo, às vezes muitas encarnações, e nós vamos ver isso. Ora, então, nesta figura, nós aqui percebemos se são provas, às vezes de uma maneira, de outras vezes de outra maneira, quer dizer que a mesma pessoa pode estar num estado ou noutro e tudo depende daquilo, é o mesmo ser, não é? Tem os mesmos princípios, o caráter, e depois aquilo que faz numa situação ou noutra depende dela própria. Portanto, foi essa a ideia. Então, na outra questão do Livro dos Espíritos, que é a questão logo a seguir, 815, é perguntado: qual destas 2 provas é a mais temível para o homem? A da pobreza ou a da riqueza? E eles responderam: ambas oferecem dificuldades. Ambas. A miséria provoca queixumes contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. A pobreza provoca queixumes, porque a pessoa sente-se tão mal que passa muitas vezes, se tiver esses sentimentos, passa a ter ciúmes do outro, que tem muito, passa a ter inveja, então potencia essas fragilidades que não são mais do que derivações do egoísmo e do orgulho, que são as 2 grandes chagas da humanidade. Em relação à riqueza, é a mesma coisa, porque quando se tem muito, a pessoa acha-se o máximo, pode tudo, pode mandar, pode pôr, pode dispor, porque se considera poderoso. E não é só com o dinheiro que as pessoas se consideram poderosas, não é? Porque aqui o dinheiro é uma representação. Muitas vezes as pessoas não são ricas, mas quando ocupam determinado lugar, extrapolam as suas atividades e, portanto, usam essa supremacia e esse poder sobre os outros. E na questão 816, nova pergunta: se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É óbvio, pois tem, porque se tem riqueza,
é para pôr a funcionar. Não significa dar, significa pôr a funcionar, não é? Mas a resposta dos espíritos é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. E nós também percebemos isso, porque muitas vezes as pessoas, quanto mais têm, mais querem. Ficam completamente vidradas, ficam cegas, não é? As suas necessidades aumentam com a fortuna e o que tem para si mesmo nunca lhe parece o bastante. Portanto, são as várias questões que nós também visualizamos aí no nosso dia-a-dia. Ora, esta imagem tem um objetivo. Então quer dizer que tanto na pobreza como na riqueza não há equilíbrio, ou seja, o ser pode desequilibrar, pode desarmonizar, porque a pessoa pode ser rica, mas manter-se com algum equilíbrio, e é o difícil, é manter o equilíbrio, manter dentro das leis de harmonia. Então, quando desequilibra, quando quer mais, desequilibra, a balança pende. Os outros até podem também querer, mas também ficam desequilibrados, porque se um desequilibra, eles depois não têm meios e acabam por sofrer esse desequilíbrio. Então, voltando ao livro dos Espíritos, à questão 261, agora na segunda parte, no livro 2, no capítulo 6, sobre a vida espírita, e a pergunta que é feita é se todos os espíritos têm que passar por essas provas todas, aquelas provas difíceis, e é dito que não depende se a pessoa, e depois na pergunta seguinte também é perguntado, então como é que um espírito simples e ignorante pode fazer escolhas? E é também explicado, não, inicialmente é como se faz a uma criança, conduz-se, orienta-se e depois ela vai ganhando autonomia para continuar. Nós temos livre-arbítrio, não é? À medida do conhecimento vem a nossa responsabilidade, então vamos caminhando. Mas nessa pergunta, se temos que passar por todas essas provas, foi respondido, é feita a resposta e é dado o exemplo. Um espírito, por exemplo, pode pedir a riqueza e esta pode ser-lhe dada. Então, segundo o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Isso, porém, não quer dizer que tenha que cair forçosamente em todas estas inclinações. Portanto, ninguém veio para fazer o mal. Ninguém vem com a determinação para seguir o caminho pior. É o espírito que decide o seu livre-arbítrio. Então ele pode ser assim. Pode estar ao lado do outro, com aquele ar, eu achei muita piada esta figura, não é? Pode estar com aquele ar levantado, austero, mas ao mesmo tempo por cima, não é? Olhar para aquele outro que está ali e que ele é sobranceiro àquela situação. É? E o cão também. Ele está cheio de dinheiro e o outro não tem rigorosamente nada. Nós encontramos... Vamos dizer que os donos são a imagem do cão que têm. Exatamente. Ou os animais são tão cumpridores que acabam por fazer as mesmas coisas que os donos. Bom, e há outra situação. É daquele outro que além de, com aquela ganância de ter e de ter e de ter, além de ganhar por si próprio, ainda vai tirar ao outro que está a recolher o pouco e vai retirar. Se calhar aqui nós podemos ver um bocadinho no Estado, nos impostos que pagamos, etc, etc, não é? Mas pronto, passamos ao lado. Então, são as duas imagens que eu... Não passamos, não. Pois não passamos ao lado, temos que fazer alguma coisa. Mas pronto, mas passamos ao lado aqui, depois temos que pagar. Olha, desculpem, eu vou passar agora os amigos da luz, que sobre esta temática também têm uma palavra a dizer, não é? Então, não sei se o som está alto. Pega o bicho velho aí, irmão.
Ô, tá rolando um papo aí que tu tá pra reencarnar, é isso mesmo, cara? É verdade? Pois é, vou sim. Pô, maneiro, cara, legal. Mas tu tá com essa cara, bicho? Não tá afim de voltar pra terra, não? Não tô sim, eu preciso, mas é que eu vou passar por umas provas muito difíceis, sabe? Eu não sei se eu vou dar conta. Ah, saquei, brother. Pô, mas tem que ter disposição, Sérgio. Ó, se mira em mim, cara. Por exemplo, eu tô pra pegar umas provas puxadas mesmo aí, mas coisa pesada. E eu nem precisava, visto que eu sou até considerado que um espírito superior, não sei, por algumas pessoas comentam, entendeu? Mas eu vou voltar, porque eu quero dar um tubo, dar uma fortalecida na minha encarnação, entendeu? Na minha evolução. Oh, legal, mas que provas difíceis são essas aí que você vai ter que encarar? Se liga, eu já vou começar pegando muito pesado. Na minha infância, assim, eu já vou vir, pra você ver, eu já vou vir de uma família rica, muito rica. Entendeu? Porque eu quero passar por essa experiência técnica de ter muito dinheiro e assim, já pequeno, ter todos os brinquedos, games da hora, computadores marrentos, daqueles mais poderosos, e assim tendo que aturar todo ano, viagem pra Disney sempre, com aquele mico, aquele patrão, aquele inferno, aquele avião pra Orlando, horas de voo, eu vou ter que toda hora me levantar no avião pra não dar gangrena, não dar problema de joelho, bicho. Só Jesus me ajudando. Mas o que tem de pesado nisso? Ah, já sei, seus pais vão ser ricos, vão trabalhar muito, você é muito ocupado, não vou te dar atenção, né? Você vai ser sozinho, solitário, é isso? Não, Sérgio, é muito pior. Isso seria fácil, na verdade meus pais vão me amar muito. Vai ser excesso de amor que eu passaria, o sofrimento de ser amado ao extremo, isso pode irritar um pouco, mas excesso do amor. Então eu vou seguindo, com muita dificuldade, que minha vida vai sendo ladeira abaixo. Porque conforme eu for crescendo eu vou ficando muito bonito. Mas não é bonito, pô, arrumadinha, bonito mesmo. Coisa do Caio Castro me ver passando na rua, se jogar no bueiro de óleo, se esconder sem nunca mais. Inteligente. Eu vou ter essa necessidade de ter uma inteligência para lidar com minhas provas. Então vai ser complicado conversar com seres humanos normais. Fora que eu vou saber vários idiomas também, eu vou ser Poliglota. poliglota. E depois é que vem a paulada pior. Para eu aprender mesmo, com 17 anos, eu vou criar um site tipo Google e vou vender por 2 trilhões de dólares. Não bastasse a prova da riqueza, eu vou passar pelo suplício de ser milionário também, com 17 anos. Mas Daniel, olha... Peraí, Sérgio, não acabou não. Eu tô indo pra trabalhar, não é pra passear. A coisa só piora. Não bastasse o desespero de ficar em uma das minhas ilhas naturais, lá sentado naquela piscina, quebrando na minha cabeça pra saber que país eu não conheci no mundo ainda, que hotel de 5 estrelas que eu ainda não dormi, que carro que eu não tenho ainda. Eu vou passar pelo desespero de poder comer o quanto eu quiser e me engordar 1 grama. Sabe, magro de ruim? Eu quero passar por essa aprovação, Sérgio. E com esse dinheiro todo não vai ajudar os outros? Pô, claro que eu já estava pensando desde o início isso, que eu ajudar as pessoas também, porque é importante essa parte. Então eu vou fazer. Eu vou, sei lá, vou pegar uns 2 ou 3 desses países bem pobres mesmo, vou comprar. Sabe aquele que tiver lá no final da lista do PIB? PIB. Que não tem PIB, não faz dinheiro. Vou comprar isso aí, vou botar o país. Vou dar saúde pra todo mundo, vou dar comida pra todo mundo, tudo que a pessoa quiser de felicidade. Videogame, entendeu? Eu vou receber um prêmio Nobel por isso. Nobel. Mas eu não sei se eu vou aceitar também, então não vai aparecer, sabe? Eu carrego comigo já uma humildade que já é assim, inerente no estado evolutivo, consigo me desligar disso. É horrível, é como diz aquele ditado: não saiba com essa mão inglesa o que fora da caridade não há contramão. Eles vão querer me dar Oscar também, vou dar um 2 Oscar, eu também vou fazer filme em Hollywood. Mas vou doar tudo, vou doar para aqueles países do BIB, porque eles derrete, faz chapeado para melhorar o dividende. Daniel... Sérgio, vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas eu tô querendo pegar pesado nessa encarnação agora. Então como é que eu vou alcançar aquela minha meta de ser um espírito puro até a próxima Copa? Tem que ter um esforço meu também, né? No pain, no gain, Sérgio. Força, foco e fé. Que bom que você está aí querendo evoluir, mas, cara, eu posso te dar um conselho? Cuidado com o que você pede. O que você falou aí, beleza, riqueza, fama, essas coisas podem ser sim uma prova bem difícil de lidar. Tudo que é dado a gente na vida, Daniel, é um empréstimo. Um dia a gente vai ter que prestar conta disso tudo. Quanto de bem a gente pode fazer para tanta gente aí com essas coisas todas boas? Dinheiro demais, fama, beleza, essas coisas podem se tornar armadilhas bem perigosas. Perigosas. Eu sei, é isso que eu quero. Por isso que eu pedi isso aí, cara. Você tá jogando brincadeira? Eu quero pedir uma armadilha perigosa. Ficou uma armadilha perigosa, eu vou passar. Eu vou ser o Indiana Jones das provas de expiações. A bola da aprovação vai atrás de mim, eu vou correndo. Ok, boa sorte então. Tô indo. Acho que eu vou tirar o prêmio Nobel. A brincar, com dizer muitas coisas sérias, não é? Ora bem, então, continuando, vamos para os casos. Então, o primeiro caso, e aquele que está mais detalhado aqui, apesar de que eu fiz um resumo, do livro O Céu e o Inferno,
tem uma segunda parte, quem conhece, que tem uma série de testemunhos de espíritos que foram evocados e que contam a sua passagem pela Terra e a dificuldade que tiveram depois no mundo espiritual. E eles estão organizados por os espíritos felizes, os infelizes, os suicidas, etc. Então, deste capítulo segundo, sobre os espíritos felizes, vem a história da Condessa Paula. Eu gosto particularmente desta descrição que ela faz, porque é cheia de conteúdo para nós tirarmos ilações. Então diz ela, é-nos contado por Kardec, que ela era bela, jovem, rica e de estirpe ilustre. Tinha como aquele que queria ter, não é? Era muito bonita. Então, era também perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Faleceu com 36 anos de idade, em 1851, antes do lançamento do Livro dos Espíritos, que foi em 57. Compreendendo que as pessoas que vivem do seu trabalho têm necessidade do dinheiro que lhes é devido, jamais ela fez esperar um salário. Interessante. Jamais. Portanto, preocupava-se com a responsabilidade que tinha. Depois, causava-lhe remorso de consciência pensar que alguém pudesse sofrer por culpa sua de uma falta de pagamento. Daí a responsabilidade que ela sentia. Não era dessas pessoas que sempre procuram o dinheiro para satisfazerem as suas fantasias e nunca o têm para pagarem o que devem. Também não conhecemos ninguém assim, não é? Então, numa evocação, 12, ainda bem que seja só nós conhecemos e não sejamos nós próprios, pelo menos. Numa evocação, 12 anos depois de falecida, em resposta a diversas perguntas, deu a seguinte comunicação. E é o texto dela. Tendes razão, meu amigo, em pensar que sou feliz. Juventude, homenagens, saúde, fortuna, tudo o que entre vós constitui felicidade, eu possuía. Mas o que é essa felicidade perto daquela que se saboreia aqui? Ela deixa a pergunta. Sempre que há reticências, há mais texto. É um convite para vocês irem lá ler a história da Condessa Paula. Não foi sem lutas que cheguei à posição que ocupo na vida espiritual. Crede bem que a minha última existência, por mais meritória que vos pareça, não bastou para isso. E eu sublinhei, foi sublinhado meu, durante várias existências, reparem, várias existências, passei por provas de trabalho e de miséria que escolhi voluntariamente para fortificar e depurar a minha alma. E eu aqui queria realmente realçar esse aspecto. Durante várias existências, passei por provas de trabalho e de miséria que escolhi voluntariamente para fortificar e depurar a minha alma. Tive a felicidade de sair vitoriosa delas, mas restava-me uma a provar, a mais perigosa de todas, disse, a da fortuna e do bem-estar material, de um bem-estar sem sombras de desgosto. Portanto, além, era um bem-estar, mas nem tinha desgosto, portanto, era perfeito. Aí estava o perigo. Antes de tentá-la, quis sentir-me bastante forte para não sucumbir. Deus levou em conta as minhas boas intenções e concedeu uma graça do seu auxílio. O testemunho dela continua: muitos espíritos há que, seduzidos pelas aparências, apressam-se a escolher essa prova, mas fracos para afrontar-lhe os perigos, deixam que as seduções do mundo triunfem da sua inexperiência. Como eu, também vós tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. É o conselho que é dado. Então, vejam o testemunho importante desta senhora. Ora, passando do testemunho ao Evangelho segundo o Espiritismo, certamente toda a gente usa para fazer o culto do Evangelho no lar, se calhar já vos calhou estas partes, estes itens do capítulo 16, o 7 e o 8. Vamos ver que nos diz o seguinte: se a riqueza só devesse produzir o mal, muita gente pode dizer, então perante isto, quer dizer, então melhor eu não ficar rico, vou dar. Eu fico rico, recebi uma herança, vou distribuir por toda a gente. Não, não é assim.
A pessoa tem responsabilidades também naquilo que recebe, da forma como depois deve zelar. Se a riqueza só devesse produzir o mal, Deus não a teria posto sobre a terra. Pertence ao homem fazer com que ela produza o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, direto não é, a riqueza é, sem a menor dúvida, um poderoso elemento de progresso intelectual. A pobreza é para uns a prova da paciência e resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e abnegação. Diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Voltamos ao Livro dos Espíritos. À questão, ao capítulo 9, novamente, ao livro 3º, Lei de Igualdade, a questão 811. É perguntado por Kardec: a igualdade absoluta das riquezas é possível e terá alguma vez existido? Porque há filosofias que dizem isso, não é? Toda a gente deve ser distribuído igualmente, toda a gente. Agora não se ouve tanto falar, mas já se ouviu. E a pergunta foi feita nesse sentido. E a resposta: não é possível. A diversidade das faculdades e do caráter das pessoas opõe-se a isso. Então, como é que as pessoas podem ter igualmente riqueza se elas não são igualmente inteligentes, não são igualmente pródigas no seu trabalho, não são igualmente devotadas, não há esse devotamento. Isso é o mesmo do que eu ter uma sala, 25 alunos, não é? Uns quantos trabalham, têm ótimas notas, os outros não fazem nenhum, encostam-se, eu chego ao fim, dou e distribuo por toda a gente, e dou a mesma nota. Não, é evidente que não podia ser. Então é o mesmo princípio, não é? E temos que ver a questão dos princípios. Então, esta questão 811 e ainda a 813. Aquela fotografia, desculpa, podes puxar atrás? Posso? Achei piada porque sim. Só agora é que me correu uma coisa. Diz. Este indivíduo é tão rico, mas está prisioneiro dentro das notas, não consegue mexer. Exatamente. O outro é pobre, mas tem os movimentos livres, não é? Mas é engraçado, ainda bem que chamaste a atenção, eu esqueci-me de referir isso. Não, foi porque meio interessante. No caso que eu vou contar, a seguir ao que eu vou falar, o espírito está tão cego pelo dinheiro que ele, quando desdobra à noite, ele vai lá acariciar o dinheiro. A mulher passa fome, os filhos nem sequer têm uma educação adequada porque ele não quer gastar e está ali agarradinho e vai todo à noite sempre, no fundo está preso. Ali a Amélia, ela é gente de Castelo Branco, daquelas terras manhosas, não é? Café, não é? Que fica perto da Lua. E então comprou lá uma casinha velha ao lado da dela e não conseguia dormir lá. Pois. E entretanto, um dia fizemos um pedido de ajuda sem ela cá estar, acho eu que ela não estava, tinha ido para lá. Alguém estava lá a tomar conta? Era um homenzinho que era o antigo dono da casa, que tinha guardado um saco lá no telhado com moedas e que estava a tomar conta daquilo, estava a tomar conta do carpinteiro, coisa que já aconteceu há não sei quanto tempo. Exatamente. A partir dessa noite a Amélia já conseguia dormir na casa. É verdade ou não é? Não, mas isso é uma situação absolutamente... acontece, é normal. Pronto, já está. A questão 813, Kardec pergunta: há pessoas que caem em privações e na miséria por culpa sua? A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Muitas vezes as pessoas caem por culpa delas, mas a sociedade também tem responsabilidades. Sim, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a primeira causa desses erros. Aliás, é seu dever cuidar da educação moral. Enquanto sociedade, temos que criar os mecanismos educativos, mas não faças o que eu faço, faz o que eu digo, não faças o que eu faço, não é isso, é exemplificar. Mas, atenção, porque a imagem foi propositadamente escolhida, porque há efetivamente quem esteja a pensar no dinheiro. Reparem, ali a pessoa está a pensar, os dois estão a pensar no dinheiro, mas este está a trabalhar, pelo menos, e aquele está a sonhar que alguém lhe vai trazer. Não é? Portanto, é a forma mais fácil.
E chegamos realmente a este livro, Ação e Reação, que é o livro que a história que eu trago, que não trago aqui a história descrita, vou só falar um pouquinho dela. Neste livro, no capítulo anterior, capítulo 8, há um caso muito interessante de obsessão, e eu retirei e apresentei noutra associação, mas aqui achei muito curiosa a história do Silas. Quem é o Silas? Silas é um mentor que acompanha André Luiz e o seu companheiro Hilário que estão em aprendizagem, não é? E que vão acompanhando várias situações. Então, eles estão a acompanhar uma situação, que é contada no capítulo 8, que é do António, que mata 2 irmãos para ficar com a fortuna. Ou seja, ele ia receber terras do pai, mas ele não queria partilhar essas terras, portanto ele resolveu arranjar uma situação, leva os irmãos, ele dá-lhes muita bebida, eles ficam bêbados, leva-os para o rio, depois num barco, e o barco começa a andar de um lado para o outro e ele empurra os irmãos e eles caem e morrem. A mulher do António, Alzira, ela é uma pessoa algo frágil mentalmente e começa a ser influenciada pelos que morreram e que resolvem vingar-se. E então também assediam a cunhada e ela acaba por desequilibrar. Ela própria vai suicidar-se e acaba por morrer não sei se ela se suicidou, mas ela acaba por morrer no mesmo rio, pronto, desequilibrada. O António, com o passar do tempo, ele ficou realmente com o dinheiro que queria, mas ele tem um filho, que é o Luís, mas ele, com o tempo, estes mecanismos internos vêm ao cimo, ele começa a sentir remorsos daquilo que fez e passa mal, não é? Durante o resto dos anos dele. Acaba por desencarnar. Quem é que está à espera dele? Os irmãos, não é? Entretanto, no mundo espiritual, os irmãos perseguem-no a ele, desencarnado, e perseguem o Luís, que em casa ficou e que ficou com os bens herdados do pai. Poder-se-á perguntar, então, mas o Luís agora é culpado? Não, é que há um pormenor, é que o Luís afinizava com o pai nos mesmos ideais, do ter. Então foi muito fácil aos tios conseguirem chegar a ele. Então os tios queriam preservar aquilo que lhes tinha sido tirado. Queriam, claro, porque quando reencarnassem, queriam encontrar os bens. E, portanto, assediavam o sobrinho, influenciavam-no e arranjavam um montão de gente que pensava da mesma maneira, usurários, e que ainda potenciavam mais aquela influência que exercia sobre o Luís. E neste estudo, Silas acompanha o André Luiz e o Hilário, mas o próprio Silas, ele começa a conversar com os perseguidores, com esses tios, começa a acompanhá-los, começa a conversar com eles, ganha a sua confiança, pergunta-lhes como é que eles conseguem chegar ao Luís, etc. Portanto, começa a conversar com eles. E nessa conversa, ele ganha a confiança deles, de certa forma, e depois, quando eles estão a dizer, não, ele tem que guardar aquilo que é nosso. E então o Silas conta que ele próprio, Silas, teve várias vidas com situações muito difíceis, exatamente pelo ouro que ele queria ter. Portanto, ele era fascinado pelo ouro. E teve várias vivências muito difíceis. Ele dizia que na última vivência ele tinha passado muito mal e percebia, lembrando-se, que já em pequeno ele tinha essa tentação do dinheiro, do ouro. E ele contando a sua história de uma forma muito humilde, ele conseguiu a envolvência, até o André Luiz e o Hilário que estavam a ouvir, estavam admirados com a humildade com que ele estava a contar. Conseguiu com isso sensibilizar os obsessores, que acabaram por mudar a sua trajetória e forma de estar. Então Silas conta que a fascinação pelo ouro foi o motivo da minha perda, conta ele. Tenho necessidade de grande esforço no bem e de fé vigorosa para não cair outra vez.
Reparem que é um pouquinho na sequência daquilo que contou a Condessa Paula. Porquanto é indispensável me consagre a nova experiência dos homens. E quando André Luiz e o Hilário, aliás é o Hilário que faz a pergunta, então, e não pode reencarnar já, tem que esperar, ainda falta muito tempo, ele diz, pois, eu tenho que esperar que haja condições para serem conseguidas, essas condições, para eu encontrar as pessoas que prejudiquei e estar com elas e ter essa nova vida. Portanto, ainda tenho muito que esperar. Enquanto isso, tenho que trabalhar aqui, no caminho, neste trabalho que faço de doação, junto às zonas, não era nosso lar, era mais abaixo das zonas mais de sombra, com tudo aquilo que exige esse trabalho nessas zonas. Portanto, a história de Silas é um convite, vale a pena ler, o livro tem tantos casos, vale a pena ler a história de Silas, mentor, que já acompanha, já é um instrutor que acompanha André Luiz e Hilário. E noutro capítulo, estou quase a acabar, no livro Libertação, no capítulo 5, é a história, é contado que há uma equipe, também com Gúbio, que dirige essa equipe, vai com André Luiz e outro colega, que vão às zonas ainda mais sombrias, no umbral, mais sombrias, porque vão tentar chegar ao Gregório. É conhecida esta figura do Gregório, que Matilda, mãe, há longo tempo que procura tirar o filho das trevas e, portanto, ela faz pedidos vigorosos sobre isso e então eles fazem essa caminhada para chegarem àquela zona onde Gregório é rei e senhor. Ou seja, ele tem um castelo, tem os seus guardas, estão lá quem ele entende, muitas vezes aprisionados, a escravatura existe no mundo espiritual. Atenção, esses seres são agarrados para serem sugadas as suas energias e eles mantêm-se como senhores com tribunal e com ordens que são dadas e as pessoas são punidas por aquilo que fizeram, porque conseguem ler o que é que elas fizeram e, portanto, e nesse conjunto de seres havia um grupo de pessoas que também são, não sei, avarentos. Pronto, é um grupo de avarentos. E há algum ser que começa a reclamar. Justiça, justiça, suplicou o primeiro, um desses. Estou punido sem culpa. Ele achava que não tinha nada que estar ali junto dos avarentos. Fui homem de pensamento e de letras entre as criaturas encarnadas. Por que deverei suportar a companhia dos avarentos? E foi-lhe respondido por quem estava lá a resolver as questões do tribunal. Que fizeste do tesouro cultural recebido? Foi-lhe perguntado. O homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-los a benefício dos outros, é irmão infortunado daquele que amontoa moedas e apólices, títulos e objetos preciosos sem ajudar a ninguém. Ou seja, ele, homem de letras, tem exatamente o mesmo princípio, só que usou foi o conhecimento, as letras, mas o princípio é o mesmo, o de ter para ele e não dar para ninguém. Esta história, a questão do princípio é muito importante nós percebermos, porque muita gente diz assim, mas eu já consegui superar esta minha deficiência esta é a minha fragilidade. Eu já consegui superar, mas o princípio se calhar não conseguiu. A fragilidade manifestou-se de uma determinada maneira, mas o princípio continuou na pessoa e se calhar ainda não foi dirimido. Então, o princípio é importante. Eu percebi isso e fez-me pensar numa revista espírita, agora não sou capaz de dizer qual é, em que Kardec compara, e eu lembro-me disso quando há incêndios, lembro-me sempre deste testemunho de Kardec. Kardec compara aquele que faz arder a casa do vizinho, porque é aquilo que tem à mão, com Nero, que incendiou a cidade. O princípio é o mesmo, só que cada um tinha
meios diferentes. Enquanto um só tinha o vizinho, o outro era o imperador de lá, não é? Imperador. Portanto, pôde fazer isso. Então, mas o princípio do mal e da destruição estava lá. A questão do princípio é importante. Então, o mesmo prato lhe serve na balança da vida, ou seja, uns amontoam dinheiro e outras coisas e os outros amontoam aquilo que acham, mas não distribuição. Nós temos um bocadinho essa questão do individualismo, da não partilha, de achar que é para os meus, para a família, para o país. Agora está a ver-se muito essa situação também, é tudo bastante discutível. Temos que criar uma sociedade que tenha balizas, que balize, que crie ordem e leis, mas que permita acesso de uma forma mais larga, mais lata, digo eu. É a minha opinião. Então, posto isto, fica a pergunta: riqueza ou pobreza? Quer escolher? Cada um pensará o que é que será melhor. E como a preparação da reencarnação pode começar muito antes, nós já começamos, não é, a estudar estas coisas, a pensar o que é que podemos, ainda mesmo sem ver o panorama para trás, porque esse é o mais difícil, pensar o que é que gostaríamos de poder resolver numa próxima vivência. A bibliografia são os livros que eu aqui indiquei, aquele de Chico Xavier com aquela frase, depois Ação-Reação, Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno, o Evangelho, 3 livros da Codificação e Libertação também da série da vida no mundo espiritual.